né? Então hoje nós temos tudo em Cristo, né? Mesmo sendo fracos, pequenos. Em Salmo 8 diz que fomos criados um pouco menor do que os anjos, mas com a sua glória o Senhor tem nos coroado. Então isso realmente é um presente de Deus. E hoje eu quero continuar a mensagem de semana passada, falando sobre essa glória, sobre a gente carregar essa glória, sobre a gente perseverar sobre essa glória. Um dia perguntaram para um jovem, eu não me lembro quem era, mas chegaram um dia para um jovem e falaram assim: ô jovem, quando você chegar na eternidade e disserem para você lá assim, olha, aqui na eternidade você vai precisar pregar o evangelho, o que você dirá? E esse jovem disse assim: eu só preciso de uma Bíblia e eu pregarei o evangelho. Quando eu escutei isso, eu falei: meu Deus do céu, cara. E a gente querendo se dar bem no Bitcoin, a gente querendo se dar bem na vida, e os caras preocupados se tem uma Bíblia. Irmão, a Bíblia é a sua bússola de vida. Você compra uma televisão, vem lá o papelzinho lá dizendo como que você liga, como que funciona, como você tem que fazer para manter a integridade daquela televisão ou aquele computador, e a Bíblia é a mesma coisa. Então, em Êxodo capítulo 33, verso 16, diz como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes de outros povos da terra. Isso aqui foi Moisés que disse. Irmão, Moisés, ele viu o louvor top da cidade tocar. Moisés viu chicken cair do céu. Sabe o que é chicken, irmão? É frango em inglês. Nada a ver. Eu falei para os meninos, cara, tá um ambiente de alegria na igreja hoje. Isso é perigoso, cara. Eu fico louco, eu quero ficar, né? Mas caiu frango do céu. Moisés viu a roupa crescer no corpo das pessoas. Moisés viu o mar se abrir. Moisés viu coluna de fogo, viu a glória de Deus, viu a fumaça de Deus, viu a Shekinah de Deus. E eu acredito que isso é top dentro da igreja. Então muitas vezes a gente vem para a igreja querendo ver o poder. Muitas vezes a gente vai para a igreja querendo, desejando o poder. Deus cura fulano, cura ciclano. Deus faz esse milagre, faz esse outro milagre. Mas quando Moisés olha para Deus e ele prega para Deus, ele fala assim: olha, se o Senhor não for com a gente, como que a gente vai ser? Eu não vou, mas e como se a sua presença não estiver com a gente, como que o povo da terra saberão que a gente é diferente, vai saber que a gente é diferente? Então, querido, procurar poder dentro da igreja é ótimo, mas contemplar a presença é um lugar mais alto. E eu acredito que nós estamos num tempo da igreja brasileira que todo mundo já conhece poder, irmão. Todo mundo viu aqui. E se tiver um crente aqui que veio da igreja pentecostal, irmão, você já nasceu no poder. Mas o que a igreja precisa aprender nesses dias é se relacionar com a presença de Jesus. Então é no secreto que a gente se relaciona e é no ambiente aberto que a gente manifesta esse poder. Então, de verdade, se você é um ministro de adoração, se você é um ministro dentro da sua igreja, se você é um ministro dentro dessa casa, ou um ministro, seja qual for o âmbito da igreja, você não pode orar só para pregar, irmão. Você não pode orar só no dia que você for tocar música aqui em cima. Você não pode orar só no dia que você vai fazer uma palestra para Jesus. A nossa devoção e a nossa vida, ela precisa refletir realmente uma vida entregue a Jesus. Amém? Você está feliz ainda? Então a gente não pode, cara, caminhar de qualquer jeito, tratar as coisas de qualquer jeito. Se você carrega a glória de Deus, cara. Irmão, de verdade, tem gente que fala que teve escândalo na política. Mensalão, petrolão, satanazão, teve todo tipo de escândalo. Deixa eu falar para você o que é escândalo, cara. Escândalo é um Deus santo, poderoso, morar dentro de um homem mortal e pecador como eu e como você. Isso é o maior escândalo da terra. Sabe o que é um verdadeiro avivamento? O verdadeiro avivamento, Flavião, é um corpo que estava prestes a se tornar um cadáver, ser possuído pelo Espírito de Deus e voltar à vida novamente. Isto é um avivamento. Aleluia. Meu Deus, cara, eu estou bem doido aqui. Ai, como que vai acabar isso? Sabe, 1 Samuel capítulo 6, fala sobre, não precisa abrir, você pode anotar, você que gosta de estudar depois. Nós vamos ler só uns textos daqui a pouco. Mas em Samuel capítulo 6, aqui é muito interessante. A história diz que os filisteus, para quem não sabe, era o inimigo de Deus. É o inimigo do povo de Deus.
E a arca da presença estava no acampamento filisteu há 7 meses. Então Deus começa a enviar pragas para aquele povo. Começa a amaldiçoar os seus inimigos. Então eles têm uma ideia, vamos devolver essa arca, porque, cara, esse Deus é muito poderoso, está acabando com o nosso povo. Vamos devolver. Então a história diz que eles pegam um carroção novo. Eles pegam algumas estátuas de rato, algumas estátuas de um monte de coisa, fazem estátuas de ouro para querer abençoar esse nosso Deus. Então eles montam naquele carroção, pegam os bois e soltam os bois na estrada para ver onde o boi ia parar. E a Bíblia diz que o boi para numa cidade e de repente o povo dessa cidade pega aquela carroça onde estava a arca de Deus ali em cima, tira a arca de Deus ali, a presença de Deus. Então eles queimam aquela carroça, queimam os bois, sacrificam. E quando eles vão olhar para dentro daquela presença, daquela arca, quando eles abrem a arca para olhar o que tem dentro, a Bíblia diz que 70 homens são mortos instantaneamente. Então Davi e sua tropa fica sabendo que a arca está lá. Então Davi fala, vamos buscar essa arca. Agora eu quero que você abra comigo 2 Samuel capítulo 6, verso 1. Então eu resumi a história para a gente chegar aqui agora. Então Davi vai e recupera a arca. E olha só em 2 Samuel capítulo 6. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos. Entronizado entre os querubins acima dela, puseram a arca de Deus num carroção novo, olha lá. O filisteu já fez isso, o inimigo já fez isso. Mas agora Davi, segundo o coração de Deus, faz a mesma coisa. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Verso 4. Conduziu o carroção com a arca de Deus e Aiô andava na frente dela. Até aí por enquanto, fica nesse texto. Irmão, olha que lindo. A arca foi queimada o primeiro carroção, agora Davi recupera e Davi fala assim, não, vamos construir um carroção de novo, vamos colocar em cima. E assim a gente vai empurrar essa arca aí um pouquinho mais para frente, para onde a gente quer. O que Davi pensou foi, se os caras fizeram assim, que são do mundo, vamos fazer assim também aqui, que não vai dar nada, é para Deus mesmo. Deus não se importa, Deus é amor. Deus não pega nada, vamos dar uma transada antes do casamento, pega nada, é para Deus, domingo nós estamos na igreja, está tudo certo. É para Deus. Não, o culto é 6 horas, vamos chegar às 6h30, o louvor já foi, os caras mais ou menos mesmo, vão lá, de boa, é para Deus, Deus vai receber. Ah, cara, eu sou do louvor, mas eu toco de qualquer jeito, eu prego de qualquer jeito, eu não... Está tudo certo, Deus recebe, Deus é amor. O que Davi estava fazendo agora, ele estava associando um Deus santo, de um jeito mundano de se carregar e de se relacionar com a presença. Querido, o nome dessa mensagem é: a igreja não é a casa da mãe Joana. Se tem alguma Joana aqui, pelo amor de Deus, não é com você. É uma expressão, vocês já ouviram essa expressão? Vocês já escutaram? Lógico que já, amor, você não é de Taubaté? Aqui não tem essa expressão? Tem? Me ajudem, gente, pelo amor de Deus, minha esposa briga comigo. Eu arrumo uma confusão em casa, vocês não estão ligados. Então é tipo assim, sabe o que é, pastor? Eu me frustrei com a igreja e saí da igreja. Eu peguei mal com a liderança, saí fora da igreja. Irmão, dentro da igreja eu nunca vi, pode tudo. Se pega mal com o pastor, vai embora da igreja. Pega mal com o líder, vai embora da igreja. Se pega mal com o louvor que não foi bom, foi embora da igreja. Se o som está alto, se a igreja é preta, vai embora da igreja. Mas quando o seu chefe xinga você, briga com você e frustra você, você não perde a conta do serviço. Mas dentro da igreja você sai fora. Gente, você que não é dessa casa, pelo amor de Deus, você está em paz. Vai em paz. Mas eu acredito que Jesus está chamando a gente para um posicionamento radical nesses dias. Amém? Então a igreja, irmão, não é lugar de passar a mão na cabeça de ninguém. A igreja foi levantada para refletir a glória de Deus. A igreja é o corpo de Cristo nessa terra. À medida que Deus se move no céu, a igreja deveria se mover junto na terra. A maneira que Deus se move nos céus é a maneira que a igreja também deveria andar. Então nós andamos embaixo de uma nuvem, embaixo de uma revelação, e não debaixo de um achismo, debaixo do que eu acho, é assim que eu quero, é assim que eu faço. Gente, que eu já vi de gente embora da igreja,
Porque se levantou uma facção dentro da igreja, irmão, e de verdade, até dentro de uma facção tem ordem e decência, mas na igreja parece que às vezes não tem. A gente não é penalizado dentro da igreja. Me colocaram de banco, pastor. Eu deveria ficar uns 2 anos, irmão. Um dia a mãe do Flavinho Vasque chegou para mim e falou assim: músico bom tem que ficar tocando, músico bom não pode ficar sentado. Eu falei: mas na Poema, músico bom vai lavar o banheiro. Músico bom serve os irmãos, músico bom serve a igreja, músico bom discipula, músico bom cuida das pessoas, músico bom ama Jesus. Não é isso aqui não, eu sou alecrim dourado. Não, irmão, na igreja todo mundo serve. E de verdade, hoje nós comemoramos, sabe o dia do quê? Dia do voluntariado, irmão. Se tem alguém nessa noite que é maior nessa noite, que são as pessoas que estão servindo a gente aqui hoje. Se tem alguém que é maior nessa noite aqui, não sou eu. É o sentinela que está lá fora olhando os carros, nesse frio. É os staffs que arrumaram a cadeira para a gente sentar, limparam aqui. As meninas vieram quinta-feira, fizeram uma limpeza aqui. Eles são os maiores aqui dentro hoje, porque eles serviram todos nós. Querido, eu me coloco nesse lugar. Se a palavra está sendo dura, para mim foi pior. Jesus falou para mim: quantas vezes você saiu da igreja e agradeceu os sentinelas porque olharam o seu carro? Quantas vezes você agradeceu os staff porque a igreja estava arrumada para você chegar e sentar? Querido, nós precisamos mudar a nossa ótica de pensar dentro da igreja. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade dentro da igreja de servir uma família espiritual. A gente precisa amadurecer nisso. Continuando no verso 5. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Está da hora, pelo menos a arca está aqui. Está do jeito errado, mas vamos dançar. Ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo do lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, verso 8, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Irmão, e por que Uzá morreu? Porque existia naquela época uma maneira de conduzir a presença de Deus. Querido, se você faz parte de uma visão espiritual e você está debaixo dessa visão, não toca na visão, porque a visão é de Deus. Se a gente tocar na visão, nós vamos morrer. Pérez Uzá, sabe o que isso significa? Significa que pessoas que carregavam dons incríveis, talentos incríveis, acabaram naufragando no meio do caminho, porque não souberam carregar a presença, o tesouro que Deus depositou. Sabe o que é isso, irmão? É um dia alguém aqui chegar e falou assim: lembra lá no Hour, lá na Poema? Ali antes tinha a presença de Deus, agora se tornou um Pérez Uzá. Só se tornou uma lembrança que um dia Jesus foi naquele lugar. Só se tornou um monumento, um museu. Cara, a Poema um dia teve a presença de Deus, hoje não tem mais. Mano, você lembra aquele irmão? Lembro, então já foi, passou, já sumiu. Você lembra aquela irmã que orava demais, que cantava demais, que discipulava, evangelizava demais? O que aconteceu com ela? Pérez Uzá passou por ali e ali ela morreu, porque foi irreverente com a presença, com aquilo que Deus delegou para ela fazer. Irmão, isso é muito perigoso, cara. Então a arca, ela deveria ser carregada nos ombros. E gente, entenda comigo. A arca era para ser levada pelos levitas, as pessoas que cuidavam do templo. E é legal que você chega nas igrejas mais antigas, o cara fala: eu falei, irmão, o que você é lá? Eu sou levita. Eu falei, mesmo? Mas você voa? Você fica, você é levita? Daí o cara: eu sou levita. Eu falei, levita então. Daí ele fica lá tentando com a perninha assim. É da hora. Mas a gente precisa entender que o levita no Velho Testamento, ele cuidava das coisas do Senhor. E o Novo Testamento já não tem mais o levita. Agora no Novo Testamento são sacerdotes, aqueles que cuidam da presença do Senhor. Uma coisa é você cuidar da guitarra, irmão. Outra coisa é você cuidar do dono que deu a guitarra para você. Uma coisa é você cuidar desse templo aqui, mas uma coisa é você ficar na sua casa orando a Deus e depois vir aqui para servir a igreja. Então, se homens e mulheres nesse tempo não estão ministrando o coração de Deus, irmão, não deveria ministrar coração nenhum mais na terra. Porque se não tem vida de Deus jorrando por dentro de nós, irmão, pode passar o cajado para outro, pode dar lugar para outro.
Então a presença era para ser carregada nos ombros e tal. Então os levitas colocavam elas eu não lembro o nome. Não é varão. Colocava elas em varão e os levitas levavam elas nos ombros. Irmão, quando você lê na Bíblia que o governo estava sobre os ombros de Cristo, e quando os levitas estão carregando a arca nos ombros, significa que Cristo está reinando em todas as esferas da vida deles. Então, Cristo reina em tudo. Então era para ser levado daquela forma. E quem levava isso? Somente os levitas. E de repente a arca, os caras estão indo lá, o boi dá uma tropeçada, a arca vai cair, o Uzá põe a mão e morre instantaneamente. Então isso eu aprendo uma coisa também, a gente não colocar a mão onde a gente não é chamado, amém? Amém? Gente, tem gente que é do louvor, ele vai se meter com os caras do staff. Daí ele volta triste, o cara do staff foi grosso comigo, pastor. Ô pastor, falta de educação, pastor. Irmão, mas você serve na onde? Eu sirvo no louvor. O que você foi falar para o staff? Não, fui ensinar os caras, irmão, mas você não arruma nem sua cama, você tem que arrumar sua cama na sua casa. Você não honra o seu pai e sua mãe, irmão, como que você quer ir lá falar para o staff, como que tem que arrumar as coisas da igreja? Então olhe para o seu irmão e diga para ele, não coloque a mão aonde você não foi chamado. Aleluia. Está feliz ainda, irmão? Está difícil, né? Meu Deus, eu não queria pregar isso aqui não. Eu queria ver o debate do Bolsonaro e o do Lula, mas Jesus chamou nós para estar aqui e eu estou feliz por isso, irmão. Aleluia. Irmão, Davi, sabe quando Uzá coloca a mão, ele morre instantaneamente. Então a falta de governo, a falta de entendimento, a falta de busca de ajuda, fez com que uma vida pagasse um alto preço. Se você for estudar um pouco desse capítulo, você vê que Davi, ele pede instrução aos capitães e aos oficiais da época. Querido, a presença de Deus, ela não é para ser levada de qualquer forma, Xandão, não. Xandão, mas como que eu levo, eu não sei como que eu carrego a presença de Deus. Xandão, eu não sei como que eu ministro uma adoração. Xandão, eu não sei o que é ser líder. O que eu faço? Busque instruções. Querido, hoje é tão fácil o acesso a Deus para todo mundo aqui. Todo mundo tem acesso a Deus. Tá liberado isso aí para a gente. Só que é mais fácil a gente procurar no apóstolo e o Google, no missionário YouTube, como que a gente faz igreja, como que a gente faz célula, como que a gente faz alguma coisa. Então a opinião dos homens muitas vezes ela não é a voz de Deus. Xandão, a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Você já deve ter escutado isso, não é, irmão? A voz de Deus não é a voz do povo, porque o povo gritou Hosana, e depois o mesmo povo gritou crucifica. O mesmo povo ficou gritando libertador, Senhor, salva-me a mim, que é o que significa Hosana. Mas depois o mesmo povo ficou gritando crucifica, crucifica. Dá moral para ele não, crucifica. E de verdade, gente, a presença de Deus ela é tão disponível para todo mundo que está aqui. Ela está disponibilizada para todo mundo. A gente começou a cantar o amor aqui, a Dani começou a cantar do amor aqui de Deus. Cara, e por que muitas vezes a gente está trocando, negociando esse sentimento, essa paixão por Jesus? Xandão, por que você está pregando essas coisas? Porque hoje eu estou trazendo um alerta para toda igreja que os dias são maus. E se a gente não ter uma convicção de revelação de qual é a presença de Deus na nossa vida, a gente vai ser seduzido por um monte de porcaria que está por aí. Querido, tudo que nós precisamos hoje está em Cristo Jesus. Nós não precisamos ir no arraial lá dos filisteus para saber como é que faz. Querido, dentro dessa igreja que tem pedreiro, tem mecânico, tem internauta, tem tudo que você quiser, está aqui no nosso meio. Tem música, tem cara que já foi para a lua, voltou. Irmão, tem tudo. Tudo está aqui dentro. Um dia Jesus está com Pedro, cara, isso é muito forte. Jesus um dia está com Pedro e os discípulos e Jesus pergunta para eles assim, olha aqui, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Jesus estava perguntando isso para os caras, para saber se a fé deles não estava abalada, se a revelação deles estava em dia, se eles tinham convicção de com quem que eles estavam andando. E de repente um começa a falar, o senhor é isso, o senhor é Elias, o senhor é um dos profetas, né? Estão dizendo que o senhor é um profeta. De repente Pedro levanta, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus pega e dá uma revelação para ele também. Jesus disse, olha, você é Pedro. Querido, no original da palavra, o nome Pedro, no grego,
significa Petros. Jesus estava dizendo para Pedro: você é Petros, ou seja, você é um fragmento de uma rocha maciça. Você é uma pedrinha. E depois Jesus olha para ele, e através dessa rocha, Jesus se direciona a ele. No original, no grego, significa Petra. E Petra significa rocha inabalável, maciça. O que Jesus está dizendo para Pedro é: olha aqui, fragmentinho de pedra, você saiu de mim. Você é um fragmentinho dessa rocha inabalável. Você é um pedacinho de pedra dessa rocha inabalável. E através dessa pedra, dessa rocha maciça, as portas do inferno não prevalecerão contra você, fragmentinho de pedra. É isso que Jesus estava dizendo, cara. Fragmentinho de pedra. Querido, tudo que nós precisamos acessar está em Cristo Jesus. Ministérios devem ser levantados a partir de Cristo Jesus. A igreja deve ser levantada através de Cristo Jesus. As pessoas devem ser levantadas através de Cristo Jesus. Querido, Cristo Jesus é o dono da igreja, Ele é o fundamento da igreja. Não há outro fundamento além dele. Se tiver, ensino de demônio, é doutrina de demônios. Quantas pessoas estão sofrendo hoje no Brasil porque deixaram de estar conectados com a rocha maciça, e hoje estão pagando um alto preço por andarem sozinhos, criando doutrinas sozinhos. Tem um jovem no Brasil hoje que paga um alto preço. Esse cara um dia foi amado, hoje todo mundo quer a cabeça dele. Ele prega uma parte do evangelho, e a parte que ele prega é verdade. Só que o evangelho, irmão, não é uma parte. O evangelho, ele é completo em Cristo Jesus. Então as pessoas pegam uma parte do evangelho. O cara quer falar de poder de Deus, ele só prega aquilo, mas o evangelho também tem graça. O evangelho também tem salvação, tem governo, tem rompimento, tem sacerdócio. Então ele pega uma parte daquilo ali e ele começa a ensinar só aquilo, ele não quer saber do resto do bolo. Então ele começa a pregar aquilo, e aquilo se torna uma verdade para ele. Então ele começa a ensinar outros sobre aquela verdade que não existe. É algo que ele está tirando dele mesmo. E isso biblicamente se chama ensino de demônios, doutrina de demônio. Um monte de gente está indo para o inferno por falta de conhecer as escrituras. Mas Xandão, eu só quero poder. Irmão, tenha medo da presença. Ela pode salvar e pode mandar para o inferno também. Tenha medo dela, cara. Então Jesus, cara, Ele é o fundamento da igreja. Diga para o seu irmão assim: se a glória de Deus não vem por meio da igreja, não vem por mais nenhum outro lugar. Aleluia. Irmão, se a glória de Jesus não vem através da igreja, de mim, de você, pode fazer curso. Tem um cara que está ensinando a orar em língua no YouTube. Vai lá, paga 5 mil para ele lá. Você vai orar em língua. Vai parecer aquele, como que aquelas galinhas da Angola? É igualzinho, irmão. Você põe lá uma galinha da Angola ensinando, pagando 5 mil reais. Você fica igual uma galinha da Angola. Vocês dão risada, mas é verdade, gente. É verdade. Então, se a gente não sabe como fazer as coisas, se a gente não sabe como resolver as coisas dentro da igreja com o Senhor, cara, vamos buscar instrução. Sabe, em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 1 até o 15, depois você lê, ali fala que Davi, após esse ocorrido, ele vai buscar instrução dos homens de Deus mais antigos, para saber como que levava aquela arca. Sabe, Maria e Isabel, Maria recebe uma promessa. Maria recebe uma promessa que ia ficar grávida. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o anjo aparece a ela e diz para ela: olha, você vai ficar grávida de um menino, você dará à luz um menino, ele será Emanuel, vai ser o Salvador da terra. Beleza. Só que quando ela recebe aquela promessa, ela já não fica grávida instantaneamente. Tem gente que acha que ela já ficou grávida ali. Não. E mais para frente diz que a prima dela, Isabel, que era estéril, era uma mulher estéril, estava no seu 6º mês de gestação. A Bíblia diz que Maria recebe a promessa, ela sai correndo e vai até a casa da prima dela, Isabel. Quando chega lá, o ventre de Isabel se mexe.
Elas começam a conversar, a Bíblia diz que Maria fica na casa de Isabel por 3 meses. Irmão, se Isabel estava com 6, Maria ficou 3, dá 9. É a gestação perfeita para o nascimento de um bebê. E não a Bíblia que está falando, mas eu estou falando aquilo que eu acho. Eu acredito que Maria viu o nascimento de João Batista. Sabe o que é isso, querido? É alguém que recebeu um dom poderoso, uma promessa poderosa de viver as Escrituras, viver o Evangelho, viajar, pregar, ter um ministério relevante no Brasil, e agora ela não sabe como faz, então agora ela corre para a casa de Isabel, para ter instrução de quem já está para gerar um propósito. Irmão, se você tem um chamado para viajar ao Brasil, para ter um ministério relevante, em nome de Jesus, vai buscar instrução. Se você sonha em ter aula e ser um grande guitarrista, porque Deus falou que você vai fazer aula de guitarra. Se Deus falou que você vai ser um pregador, cara, investe tudo que você tem, todos os seus recursos, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida nisso aí, para que isso se cumpra na sua vida. O que eu vejo dentro das igrejas, às vezes, as igrejas que eu passei, é um monte de gente cheia de talento, cara, mas vazia de propósito. Não sabe como fazer, não busca instrução. Quantos amigos já ficaram para trás falando assim: Xandão, eu tenho uma promessa enorme, mas nunca levantou 8 horas da manhã para orar, 7 horas da manhã para orar, levantar meio-dia, 1 hora, e está lá até hoje. Então Oséias capítulo 4 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Meu Deus, cara. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu Deus. E essa frase, esse texto aqui, eu acho que é mais para líder do que para ovelha, irmão. É mais para quem tem um cargo de liderança em algum lugar. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Irmão, você que é líder nessa casa, é o lugar da sua vida. Se você parou de buscar a face de Deus, você parou de enxergar o seu futuro. Se você parou de buscar as instruções de Deus, você parou de enxergar aquilo que está por vir. Xandão, mas por que eu preciso conhecer Jesus, cara? Xandão, mas lá no céu vai ter que conhecer Jesus, irmão. A Bíblia diz no Novo Testamento que a vida eterna é conhecer a Cristo. Prossigamos em conhecê-lo. Então, se você é um ministro de adoração, seja lá o que for que você lidera, irmão, você precisa ter vida com Deus. O que Deus está cobrando aqui não é o povo, Deus está cobrando aqui os sacerdotes, a liderança da época. É pesado, irmão. Dá tempo de você vazar e não ser líder mais na terra. Dá tempo de você falar: não quero ser mais líder, não. A responsa é muito alta, irmão. Vai custar a sua vida, cara. Vai custar o chamado, o seu tempo. Eu contei uma história aqui já da Mariana. A Mariana de Taubaté lá, que ela estragou meu dia. Nossa, vai que filme chega lá. Gente, vou contar a história da Mariana. Vou trocar o nome dela, não é Mariana não, tá? É Joana. Gente, eu estava na minha casa, cara, uma segunda-feira. Geralmente os caras falam assim: ó, o pastor folga na segunda, né? Nem sei o que é isso, né, amor? A gente não sabe quando folgamos, não tem segunda-feira. Ou tem gente em casa ou eu estou na casa de alguém, não tem jeito. E quando não estou na casa de alguém, não estou em casa com alguém, eu estou na igreja pintando, fazendo alguma coisa aqui, comendo um pouco de mortadela, alguma coisa a gente está fazendo aqui. E um dia, irmão, cheguei na segunda-feira lá, cara, eu em casa descansando, acho que foi a única segunda da nossa vida. Coloquei umas mini pizzas lá, assim, uns disquinhos assim, cara, pra assar. De repente começa a tocar meu celular. Eu falei: amor, atende aí, não vou nem atender. Não sei quem é. Dela atendeu, dela: oi. Quem? Ah, Mariana? É. O que foi? Pastor Xandão tá aí. A Marcela falou: ah, tá, ele tá ocupado. Gente, eu tava fazendo uns disquinhos de pizza, pensa. A Coca-Cola com aquela camadinha de gelinho, sabe? Nossa, você é louco. Como diz aqui? Você é louco. Gente, aquela camadinha assim, ó, de gelinho, disquinho de pizza no forno. Aí a Marcela falou:
Espera aí, vou ver com ele. Falei, amor, tô fora. Hoje é meu dia de folga. Desencana. Ela falou assim, amor, a Mariana tá louca lá, estão matando a mulher lá e tal. Eu falei, mas você quer que eu faça o quê? Não, pra você ir lá. Falei, não vou. Dia da pizzinha, amor, dia nosso. Não é sempre que tem dia o pastor assim. Amor, vamos lá. Falei, não vou nada, fica de boa, nem entra nesse assunto. E fiquei lá, irmão, preparando, e de repente o Espírito Santo, para com isso aí. Para com isso aí. Eu falei, meu Deus, cara. Eu olhei para Marcela e falei, amor, falou o quê? Eu falei, vamos ter que ir. Ela falou, vamos. Irmão, uma segunda-feira chuvosa. Uma quebrada lá em Taubaté. Lugar feio. Quando a gente chega na casa, irmão, o marido e a mulher num pé de guerra. O cara tinha 3 piazinhos. Era aniversário de um deles. Bolo na mesa. Brigadeiro na mesa. Refrigerante, tudo bonitinho, armado para o aniversarinho das crianças. A esposa chega e fala assim para o marido, posso te contar um segredo? Eles estavam uma semana indo na Poema, irmão. Posso te contar um segredo? O cara falou, pode. Estamos aqui numa alegria. E essa tal da Mariana era a outra que estava junto lá. E aí a mulher falou assim, então, já que a gente está bem com Jesus agora, houve uma traição minha uns tempos atrás com você, irmão. O cara pegou uma faca. Os piá já chorando. O cara querendo matar a menina, a Mariana louca. A mãe, a esposa chorando. O piazão endemoniado. Eu endemoniado. Porque eu não queria estar ali. Quando a gente chega na casa, aquele vucu-vucu, gente. Gritaria, choradeira, as crianças perdidas. A Malu era menorzinha assim. Aí eu já cheguei, já estava bravo mesmo. Cheguei meio na carne. Depois que eu fiquei no espírito. O que está acontecendo aqui? Aí a Marcela, calma, amor, não sei o que. Daqui a pouco eu olhei, cara. A hora que eu olhei para a mesa, a minha filha comendo o chocolate já das crianças. Falei, essa missionária não tem jeito, cara. E por dentro eu estava assim, é isso mesmo, filha. Tiraram a gente de casa, agora come tudo. Gente do céu, cara. Mas virou no girai o negócio. Cara, eu estava tão bravo, gente. O pastor está confessando o pecado para vocês, beleza? Vocês perdoam o pastor. Cara, a hora que eu entrei no quarto, a menina desfigurada com medo, a faca em cima da cama ali. A Marcela cuidando das crianças, a Mariana lá assustada. Aí eu entrei e falei, e aí, piazão? Não era piá ainda, né, amor? Falei, e aí, mano? Porque ela me traiu, eu vou separar. Eu falei, então separa então, meu. Separa então, meu, você está de brincadeira. Aí ele já, como assim? Ele falou, pastor, eu queria matar ela. Eu falei, então mata então, mano. Vai lá, meu, vai lá que eu fico aqui. É isso que você quer? Ele falou, é. Eu falei, então vai, mata que eu estou vendo você matar agora. Aí ele se converteu, cara. Ele fez assim, pastor, como assim? Eu falei, como assim o quê, meu? Deixei minha pizza no forno, rapaz. Minha vida lá. Né? Tá de brincadeira, tá de brinques. Aí ele, pastor, como assim? Eu falei, cara, é o seguinte, irmão. Eu vim aqui para dar uma oportunidade para você, cara. Ele falou, o quê? Você tem a oportunidade de perdoar a sua esposa. Jesus entrar com a glória dele aqui dentro. Tomar ela e o seu casamento ser um casamento bem sucedido. E ser exemplo para Taubaté, para sua família e para sua região, cara. Qual é a decisão que você quer fazer? Você quer matar, demorou, você vai preso, seus filhos vão crescer sem pai, não vai ter o exemplo dentro de casa, mas se você quer perdoar, Jesus vai fazer algo novo aqui. O que você quer, cara? Ele, não sei, cara, não sei. Falei, então pensa, irmão, você tem 10 minutos para você pensar. Eu vou vazar daqui, irmão. Aí saí, de repente o pastor, chega aí. Falei, fala, irmão. Pastor, chama minha esposa, eu vou perdoar. Eu não quero, mas eu quero perdoar. Chamei a menina lá, cara, vontade minha. Falei, irmã, faz isso outra hora. Você vai fazer isso bem na hora do aniversário dos seus filhos. Ela veio lá. Falei, chega aí. Daí colocamos 2 assim, eu sentei na cama, ele sentado no chão, ela no chão. Falei, vocês querem restauração e ponto final disso aqui? A vergonha de Satanás? Ele falou, eu quero. Ela falou, eu também. Falei, então vamos orar. Querido, de repente começamos a orar ali e agradecer. Começou a descer uma presença de Deus violenta.
Começou a descer uma presença de Deus violenta. A Mariana que escorou na porta e ficou chorando. Eu comecei a chorar, e aquele ambiente poderoso de caos, onde existia a morte, agora foi se transformado num ambiente de alegria, de lágrimas, de sorriso. Querido, ali não era poder de Deus que tinha que manifestar, era a presença dEle. Querido, ali não era o poder que precisava manifestar, ali era a presença dEle, cara. Era a presença dEle. De repente a Mariana, minha brother, a Mariana, meu Deus, cara, eu era de uma religião aí, eu nem sei, já não sou mais. Falei, que bênção. Quase que eu fiz um apelo para ela aceitar Jesus. Eu falei, como assim? Ela falou, senhor, eu sou de uma religião que eu entro, ninguém fala comigo, ninguém me nota, ninguém me ajuda. E um casal de pastores que sai de uma segunda-feira chuvosa e entra dentro dessa casa aqui para resolver uma situação do casal que vocês nem conhecem. Cara, eu quero servir a esse Deus, eu quero essa igreja que vocês estão fazendo parte. Querida Mariana está lá até hoje com o marido dela. Querido, você escutar a voz de Deus vai causar perda de sono em você. É melhor você não escutar Jesus, cara, e ficar lá onde você está. Porque se você escutar a voz dele, vai ter problema na sua vida. Se você escutar a voz de Jesus, você vai ter problema. Quando Deus aparece para Moisés, cara, quando Deus aparece para Moisés, eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Querido, quando Deus aparece para Moisés, Deus o chama 2 vezes. E de verdade, irmão, cuidado nessa noite você escutar, hein? Jesus te chamar, hein? Cuidado. Deus chega para Moisés e chama ele 2 vezes. Moisés, Moisés, Jorge. Deus chamou Samuel por 2 vezes. Samuel, na terceira ele foi falar com Eli. Senhor, está me chamando? Não, vai deitar, que é o Senhor que está te chamando. Quando Deus te chamar 2 vezes, quando Deus falar na Bíblia por 2 vezes, isso é confirmação, sim. Mas 2 vezes na Bíblia fala que Deus está chamando você e eu por uma missão sobrenatural. Quando você vê na Bíblia Deus chamando um homem por 2 vezes, é o que Deus tem para ele, é algo surreal, irmão. É uma obra extraordinária, é uma obra gigantesca. Mas Xandão, Deus chamou eu para ser sentinela, é uma obra gigantesca ser um sentinela. Deus chamou eu para limpar a igreja é uma obra gigantesca, irmão. Deus chamou eu para ficar na mídia da igreja, é uma obra gigantesca, porque aquilo que Deus chama não é para qualquer coisa, não é coisa para ficar no raso. O que Deus chama é para uma obra extraordinária. Aleluia, aleluia. Tem um crentezinho pentecostal, Jeff é seu filho, pentecostal. Então quando Deus chamou Moisés, Deus falou: ei, Moisés, Deus estava dizendo para ele: ei, eu tenho uma obra extraordinária para você.
Eu tenho uma obra gigantesca, incrível para você. Mas a resposta foi: eis-me aqui. Irmão, quando Moisés responde eis-me aqui, Moisés está dizendo para Deus: eu não tenho amarra com essa terra, eu não preciso de mais nada, eu não sou preso com ninguém, eu não sou preso com nada, eu estou disponível e vulnerável ao Senhor. Querido, Jesus está chamando nós nessa noite para um posicionamento de dizer: eis-me aqui, dizendo para Ele: eu não tenho amarra com ninguém, eu não tenho nada com ninguém, não sou amarrado a dinheiro, não sou amarrado a fama, nem nada disso, eis-me aqui. Então, você ficar com o ouvido fechado, irmão. Agora, querido, o chamado de Deus, o chamado de Deus, a resposta do homem, é o que vai santificar a terra nesses dias, cara. Se Deus está te chamando para ser um bom marido, responda, pois Ele vai santificar a sua casa. Se Jesus está te chamando para ser um empresário nessa cidade, responda. Porque o chamado de Deus, a resposta do homem, é o que vai trazer santificação nesses dias. Irmão, Xandão, mas não vai vir anjo, irmão. Deus separou anjo para outra coisa, mas separou a gente para uma obra grandiosa. Rabino. Então você que influencia, querido, que tem algum cargo de liderança, nós somos responsáveis por aqueles que estão abaixo da gente. Se você lidera ou influencia em algum lugar da sociedade, tem pessoas debaixo de você, você é responsável por elas. O que Deus está dizendo aqui em Oséias é: o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento de quem? Dos sacerdotes, dos líderes locais daquela época. Irmão, parece que é moda na igreja ser líder hoje, irmão, mas é uma grande responsabilidade. Ser líder só por causa do título, irmão, é melhor não ser. Então nós que somos líderes dessa casa, se você lidera alguma outra casa, irmão, dê tudo para as pessoas, entregue tudo, e semeia tudo, e ajuda em tudo, discipula todo mundo, e dá destino para todo mundo. O que Deus está cobrando aqui, são da liderança, que não está ensinando o povo dele, a ser um povo fiel a ele. Isso é muito sério, amém? Homens falsos vão gerar homens falsos, homens fracos geram homens fracos. Crente fake vai gerar crente fake, irmão. E a sua vida, querido, é modelo para quem está debaixo de você. Se não estamos alinhados, vai escorrer para as pessoas que estão abaixo de nós. Vai ser tudo desalinhado de novo. Atos capítulo 27, verso 10. Isso é tremendo, cara. Atos 27, verso 10. Senhores, vejo que a nossa viagem, Paulo falando, Paulo estava preso, estava indo algemado, preso. E aí eles estavam de um navio. Paulo solta essa: Senhores, veja que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Verso 11, mas o centurião, o líder da época, irmão, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Irmão, nesse tempo a experiência vai contar. A experiência de homens são boas, vale a pena, é válida, mas a revelação de uma direção quebra o padrão da experiência. Para de ficar indo de conferência em conferência. Morada, Vilas Boas, Central 3, André Aquino. Não, agora vai ter conferência. Não, agora outra conferência final de semana. Irmão, para de ir de conferência em conferência. Abra a porta do seu quarto, entre no secreto. Ore em Deus, fale com Deus. Em secreto Ele te recompensará. Xandão, mas está falando para não ir em conferência? Não, mano, tem que ir. Eu vou. Mas vamos parar de ser crente de conferência em conferência e não muda de vida. De verdade, irmão, homens com boa eloquência. Homens, cara, tem homens hoje que sabem
sabem conduzir um culto, sabem conduzir uma religião, mas somente homens de revelação e sacerdotes podem fazer o fogo cair do céu. Só homens de revelação e sacerdotes podem pregar o evangelho com poder e autoridade. Sabe qual é a autoridade que Deus está dando para nós nesses dias, irmãos? A autoridade de homens quebrados. Mas essa faculdade é muito dolorosa, então muita gente não quer fazer parte dela, né? Ninguém quer perder. Tô ligado, irmão. A faculdade de Deus é doída, irmão. As vagas estão abertas, mas as inscrições ainda estão poucas. Diga para o seu irmão, não rejeite os homens que Deus instituiu sobre a sua vida. Querido, honre a sua liderança. Você que é daqui, você que não é daqui e é de outra denominação. É engraçado que as pessoas falam, eu sou da outra igreja. Irmão, não tem outra igreja, tá? A igreja é uma, é a de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que muda é a placa. A igreja é uma só. Eu sou da outra igreja, que outra, irmão? A igreja é uma só. Honre as pessoas que estão acima de vocês. Honrem os líderes que foram colocados acima de vocês. Xandão, mas ele não é tão legal assim comigo, irmão. Glória a Deus. Imagina se ele fosse legal, você não ia mudar de vida. Andem com as pessoas que vão tirar vocês do trilho, irmão. Pessoas que vão desafiar vocês a serem melhores. Pessoas que vão desafiar vocês a crescer na vida, crescer na forma espiritual. Como um homem, como uma mulher de verdade. Andem com essas pessoas. Xandão, mas para quê? Para quê, Xandão? Eu tenho que ter essa revelação para que a gente não perca a nossa fé nesses dias, a nossa esperança. Para que a gente não perca a presença do Senhor. Mateus 24, verso 4. Aqui fala um alerta do fim. Respondeu Jesus: cuidado, cuidado. Uma coisa que a gente fala na nossa família espiritual. Tem dia que a gente prega uma mensagem, mas tem dia que a gente dá um recado. Hoje é esse dia, irmão, é um recado para nós. É um cuidado de Deus para nós. É um zelo da parte do Espírito de Deus para nós. Então, Mateus capítulo 24, verso 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Tem um aí, né? Henrique Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Olha aí, gente, o cenário. Está parecido, né, com o de hoje? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. Olha aí, queridos. E reino contra reino. Olha o que está acontecendo. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Sabe qual é o sinal dos últimos dias, irmão? Sermos odiados. Se a gente não está sendo odiado, irmão, está algum defeito no evangelho que nós estamos pregando. Porque pregar a verdade vai custar a nossa cabeça numa bandeja, como foi de João Batista. Pregar a verdade. Xandão, pregar a verdade atrai os pecadores? Sim. Também vai atrair aqueles que nos odiarão. É como coceira nos seus ouvidos. A Bíblia diz em Jeremias que seus ouvidos estão... Quando vai fazer a cirurgia no pênis do menino com 8 dias... Seus ouvidos estão incircuncisos, ou seja, tem uma pelinha que está atrapalhando de entrar a verdade. Tem comichão nos ouvidos. Olha aqui, Satanás. Veja que eu encontrei, sai fora. Está amarrado. Fica quieto. E querido, a verdade é que o diabo ama quando a gente fica em cima do muro, cara. Não sei se vocês já escutaram uma história, eu escutei e foi muito impactante para mim quando eu escutei. Eu escutei que tinha um homem em cima do muro, sentado. De um lado havia Jesus e seus anjos.
E Jesus dizia assim, ó, vem para cá, pula para cá, vem ficar aqui com a gente, cara. E do outro lado estava o demônio e os seus anjos, todos de braço cruzado, dando risada. E aquele cara ali, daquela situação, e de repente, Jesus, vem, cara, vem. De repente, aquele homem perguntou para o diabo, não, Jesus está chamando eu aqui para fazer parte deles ali, por que vocês estão quietos e não falam nada? E o diabo disse assim para ele, porque em cima do muro você já é nosso. Você não escolheu lado nenhum, você já é nosso. Já perdeu o playboy, é com nós agora. O diabo fica feliz, irmão, com a nossa falta de posicionamento. O diabo fica feliz quando a gente não perdoa, irmão. O diabo ama quando a gente não ajuda alguém. O diabo ama quando a gente faz reuniãozinha na casa dos irmãos para comer pizza de 15 conto, para falar do outro irmão. O diabo ama essas coisas. A gente já está em cima do muro, irmão. Nós temos a faca e o queijo na mão hoje, queridos. Nós vamos escolher, querido. Mateus 24:10, continuando o texto. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Irmão, crente se levantando contra crente. Que negócio satânico, velho. Gente, se alguém chegar em você e for falar de outro irmão, você fala, não quero saber, mano. Eu não sei, vai resolver com ele. Vai resolver, não quero saber disso aí. Quem gosta de fofoca é o Record lá, é com o povo de lá. Fuxico, gospel, é esses negócios. Vai resolver com eles. Mateus 24:11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Irmão, nesse tempo vai ter muita coisa que vai se parecer com a igreja, vai se parecer com Jesus, mas é do diabo. Cara, eu já falei isso em Apoema, mas você entra no Facebook, tem lá, manda o Pix e receba uma revelação. Irmão, eu arrumo uma treta com os caras, mas ninguém responde para mim. A Marcela fala, para de arrumar essas confusão. Os caras entram lá e falam que é de Deus. Ora em língua. E aí começa a falar, aparecer um monte de gente lá. Eu estou com problema nisso, ora pelo meu relacionamento. Meu marido me largou. Eu já estou no 5º namorado, não deu certo. E aí começa o irmão lá, uma irmã do Satanás falando assim, ei, nome tal, falando de tal, eu vejo o Senhor tirando uma marra, eu vejo não sei o quê. Querido, está disponibilizada a presença de Deus para a gente se relacionar com ela. O que o Facebook tem a ensinar para a gente? Nada. Querido, vai ter gente que vai cantar bem, vai falar bem, você vai achar que é de Deus, mas não é. Porque quando você anda com a presença, cara, coisa falsificada, você detecta rapidinho. Sabe como era feito o óleo da unção na época? O óleo da unção era feito com especiarias caríssimas. E o mesmo óleo era usado para preparar os defuntos. E tocar no óleo da unção era pecado máximo. Quem tocasse no óleo da unção morria. Era destinado para alguns, por isso que chama unção. Outros não. Foi boa, hein, meu? Foi boa essa, cara. Mas, na verdade, Deus pensa tudo certinho, foguinho. Então, quem tocasse no óleo da unção morria. E por que morria? Porque o óleo da unção estava sendo usado para pessoas com desempenho humano e não desempenho espiritual. Por isso que eles morriam naquela época. Então a unção hoje você vê, querido, dentro da igreja, a pessoa erguendo a voz, ergue o timbre da guitarra, ergue a bateria, ergue o jeito de pregar, tudo para causar uma emoção no povo. Irmão, emoção não traz salvação para ninguém. O que traz salvação é a pregação do evangelho, é ouvir o evangelho. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então não é a guitarra, não é a música, não é o pastor eloquente. O que despedaça o jugo é a unção de Deus que está sobre nós, que Deus deu para nós. Então não desperdice isso. Aleluia. Está feliz ainda? Gente, tem um tal de Henrique Cristo, sangue de Jesus, irmão. Meu pai. Já viu? Eu sou do meu pai. Parece que ele está com corneta na garganta, irmão. Vocês perguntaram assim para ele, é Deus? Ele falou, Deus, cara, você é Deus ou não é? Dele, Zeus. Zeus. Aí o cara falou assim, não, você é Deus? Fala, você é Deus mesmo? Ele falou, eu sou. Aqui minhas Henriquetes.
Tudo a diabinha lá junto com ele. Aí, os caras falaram assim, mas daí, meu, fala para nós, como foi morrer e ressuscitar no terceiro dia? Não tinha resposta. Não tinha resposta, Flavião. O dia que alguém quis dizer assim no céu, eu serei igual a Deus. Deus criou um anjo chamado Miguel, que significa, ninguém é igual a Deus. Uau! Então para, irmão, de procurar o Walter Mercado. Mateus 24:12, eu estou encerrando. Se a banda puder me ajudar, por favor. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu pastor fala isso para mim, o amor de muitos vai se esfriar, mas não... O amor de muitos vai se esfriar, gente, a gente já tem visto, mas não de todos. Aleluia, gente. Mas Xandão, é só desgraça? Não, irmão, tem coisa boa nesse tempo também, aleluia. Xandão, mas é só desgraça, que pregação dura, é só isso que vai ter? Não, irmão, tem coisas boas vindo também. Joel capítulo 2, verso 17, é isto que eu vou fazer nos últimos dias. Que dias? Nos últimos, é o tempo que nós estamos. Diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Irmão, sabe quais são os fatos dos últimos dias? Salvação, batismo no Espírito Santo, dons espirituais e revelação de Deus é que nós temos nos últimos dias. Salvação, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e revelação de Deus. Xandão, só desgraça. Irmão, você olha para onde você quiser, eu estou olhando para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro, é atrás das colinas que vem o meu socorro. Pode estar arrebentado, pode tudo isso passar, mas o meu amado vem saltando pelos montes. Ele virá e levará com ele junto aqueles que têm reconhecido ele como Senhor e Salvador, levará junto a sua noiva, a sua amada. Ele virá. Aleluia. Xandão, mas eu não estou convencido. Ai, meu irmão, vou chamar a Mariana para você, irmão. Está feliz, irmão? Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele. Ah, que da hora, cara. Não era para falar que da hora, era só para sorrir. Eu quero encerrar com Hebreus capítulo 10, verso 19. Eu queria que quem puder abra sua Bíblia, cara, em nome de Jesus. Liga seu celular, compra uma Bíblia nova. Xandão, não tem dinheiro, pega uma Bíblia lá, irmão, eu dou uma Bíblia para você. Chega lá e fala, irmão, eu estou sem dinheiro, mas o pastor mandou pegar uma Bíblia aqui. Pega a melhor que tiver lá para você, mas não fica sem a Bíblia, pelo amor de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Nós vamos ler até o 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Isso fala de uma nova conduta, fala de ser abençoado, vigor, ser forte, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Verso 21, temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Querido, existiam 3 lugares naquela época: átrio, santo lugar, santíssimo lugar. O átrio é como se fosse essa igreja aqui, ó, barulheira, banda de louvor tocando, Samuel gritando, Luan quebrando tudo na batera. O átrio era um lugar barulhento, irmão, era isso aqui. O santo lugar era onde os sacerdotes entravam.
para acender o candelabro e acender o incenso do altar. Já não era todo mundo que entrava ali, já era uma galera mais seleta, já eram os caras que sabiam dar mais parte do Senhor, não faltava no culto, chegava no horário. Pega a dica aí. Eram esses caras. E a história, se você estudar os sacerdotes, eles acendiam o candelabro. E o candelabro, irmão, ele tinha uma função. Alguns candelabros tinham 10. Eu não sei como que eu posso chamar aquilo ali, tomadinhas assim, vamos chamar tomadinhas. Outros tinham 7. E ali os sacerdotes da época, eles entravam. Então o santo lugar era um lugar de fogo, era um lugar de queimar, cara. Era de você entrar lá e ficar, deixa queimar, deixa queimar. Esse é o santo lugar. Então eles acendiam aqueles candelabros ao mesmo tempo. Então qual era a função do candelabro? Iluminar todo o local e queimar. Era colocada a mesma medida de óleo e o fogo. Só que naquela época os candelabros, um apagava, um queimava mais rapidinho. Do ladinho ali queimava um pouquinho menos, mas estava queimando. O outro queimava mais rápido demais, o outro era mais ou menos. Isso fala da irmandade dentro da igreja. Um queima demais, o outro da paz do Senhor já sai queimando. O louvor não está muito bom, ele está queimando, irmão, não quer saber. Como diz em Taubaté, ele não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo. Ele está queimando. Mas não importa. O importa é que todo mundo aqui queima de certa forma. Um mais rápido, outros mais intenso, outros menos, outros mais ou menos, mas todos. Então o santo lugar era o lugar de ter fogo, de deixar queimar. Mas o santíssimo lugar era o lugar de morte. É onde tinha o sacrifício. No santo lugar você queima, irmão, mas no santíssimo lugar você morre para Jesus. O santíssimo lugar onde era colocado o animal, era morto e imolado, era colocado em cima da arca, onde ficavam os seus querubins, um de frente com o outro. E após o animal estar morto em cima da arca, o fogo de Deus descia, consumindo todo aquele holocausto. A Bíblia nos chama de sacrifício vivo. E eu vou repetir: no santo lugar você queima, cara, mas no santíssimo lugar Deus mata você, para que você se torne um sacrifício vivo, bom, perfeito e agradável para Ele. Todo sacerdote, meu amigo, todo sacerdote está habilitado a ouvir a Deus. Xandão, como que eu me torno sacerdote? Você precisa reconhecer a Deus como suficiente salvador de sua vida, único e suficiente salvador da sua vida. Querido, santíssimo lugar não é para o pastor, santíssimo lugar não é para o obreiro, santíssimo lugar não é para o evangelista, santíssimo lugar não é para quem prega, para quem canta, quem louva e quem levita, irmão. Santíssimo lugar está disponibilizado para quem é filho de Deus. Santíssimo lugar está disponibilizado para todos aqueles que nele crê. Todo aquele que entregou a sua vida mediante ao sacrifício de Jesus, e agora por meio da fé, por causa do Espírito que testificou no seu Espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. Santíssimo lugar, irmão, só entra quem tem convicção. Santíssimo lugar só entra quem tem convicção. Eu sou filho e por isso eu vou entrar. Eu sou filha, por isso eu vou entrar e vou viver. Está liberado, cara. E de verdade, querido, nessa noite, se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, você deveria fazer isso hoje. Você deveria entregar a sua vida e falar: Jesus, a partir de agora o Senhor é o governo dos meus ombros. A partir de agora o Senhor está governando sobre os meus ombros. Agora a minha casa é sua, os meus filhos são seus, meu carro, meu dinheiro, toda a minha vida e minha essência é sua. Querido, se você não fez isso ainda, você deveria erguer a mão e falar: eu quero esse Jesus, pelo amor de Deus. Você deveria fazer isso à noite, cara, agora.
E eu encerro Apocalipse capítulo 1. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes. E nos constituiu reino e sacerdotes. Para o quê? Para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja honra, glória e poder para todos sempre. Amém e amém e amém. Pode apagar a luz, por favor. Aleluia, aleluia. Querido, é tempo da gente viver realmente como a gente nunca viveu. É tempo da gente viver algo com o Senhor da forma que a gente nunca viveu nesses dias. Xandão, mas eu sou crente há muito tempo. Não interessa, irmão, não interessa. Não interessa se você é crente antigo, se você se converteu há uma semana, um dia, não interessa. O interessa é o posicionamento que nós temos que ter nesses dias. É o posicionamento que nós devemos ter hoje, agora. Porque fomos constituídos reino e sacerdotes. A Ele seja dado a honra, a glória e o poder. Amém e amém.